Galera, peço a vocês, por favor, então entrar ali no máximo do horário correto, por favor, para que não haja atrasos, tá? Então, por favor, pois senão a gente tem que correr muito, tá? Bom, galera, então, continuamos aí nossas aulas de estrutura de redes, e aí uma das coisas que nós temos visto, né, bastante aí nesse nosso período de aulas, é o seguinte: as estruturas de redes, pessoal, redes é um assunto muito grande, eu já falei isso para vocês, é um assunto gigante, dá para falar bastante sobre redes, falar principalmente de diversas maneiras, e estrutura de redes é um pedaço do que nós temos. Às vezes, vocês vão notar que em redes a gente acaba repetindo um pouco as coisas, né? Acaba falando, repetindo um pouco as teorias para vocês. E por que isso acontece? Isso acaba acontecendo porque, principalmente agora, nesse período que nós estamos trabalhando online aqui, né? Esse período que estamos trabalhando um pouco à distância de vocês, nós temos que falar diversas vezes, até porque o que eu sempre tento falar para vocês é que redes é um assunto novo, tá? Redes é um assunto que, para vocês, não é um assunto tão usual, não é um assunto que vocês têm sempre, né, que a gente está sempre falando aí. Então, por isso que nós acabamos por tendo que detalhar algumas coisas a mais para vocês. Falando algumas coisas aí. Uma das coisas que eu queria falar nessa aula é uma coisa interessante, que é o termo DMZ. Esses dias um aluno veio me perguntar, professor, o que é o termo DMZ? DMZ em inglês quer dizer Desmilitarized Zone, ou zona de perímetro, na verdade a tradução literal seria a zona desmilitarizada, né? Mas é uma zona de perímetro. Seria uma área física, tá? De conexão. O que tem que tomar bastante cuidado? Hoje nós vamos falar um pouquinho de portas para vocês, e esse conceito, ele está bastante presente, tá? Quando você deixa uma porta aberta, né? Por exemplo, quando você faz uso aí de uma aplicação em peer-to-peer, que é de ponto a ponto, de acesso, nós temos que tomar muito cuidado, porque se você faz uso desse tipo de ação, pode acontecer, pessoal, de você deixar uma porta aberta e aí você correr alguns riscos, tá? Então, tomem muito cuidado, principalmente quando for fazer uso de algum tipo, né, de ação de ponto a ponto. Outra coisa, uma das coisas que nós temos que imaginar no conceito de estrutura de redes, ele está principalmente relacionado à parte organizacional. Então, quando vocês forem pensar em estrutura de redes, a primeira coisa que vocês têm que pensar é em organização. Então, é algo que você vai trabalhar com organização. Então, trabalhar com um sistema organizacional de redes. E aí, pessoal, você vai ter que seguir alguns passos. Você tem alguns passos a se seguir. Sendo que esses passos, eles são, assim, demasiadamente importantes. E sempre vocês têm que buscar relacionar, né, esses passos ao seu projeto. É lógico, pessoal, que no final, lá no final, a gente tem que pensar sempre no conceito de satisfação de quem nos contratou. Eu sempre falo que a rede boa é aquela que você não tem que voltar mais. Então, se você pode até linkar a pessoa que o contratou para mais trabalhos, né? Principalmente nós que somos da área de hardware, mas quando você finaliza uma rede, desde que você não vá para inserir um novo dispositivo ou para fazer alguma mudança, a rede ideal é aquela que não dá manutenção. Essa é a rede ideal. E aí você tem que seguir alguns passos. Existem uns passos como, por exemplo, terminar o projeto no prazo, finalizar o projeto dentro do orçamento que você consumiu, que você determinou, desde que não haja problema de hardware em alguma máquina. Por exemplo, às vezes você fez um determinado orçamento e aí deu problema de hardware num conjunto específico, não no que você orçou. Aí pode acontecer. O problema que vai te dar
geralmente está relacionado a problemas de estações. Quando uma estação de trabalho dá problema, aí sim, isso é um problema que não estava no seu projeto, tá? Outra coisa, conhecer os requisitos. Não adianta você, por exemplo, exigir um hardware se você não conhece ele. Uma das coisas assim que eu vejo que as pessoas erram bastante, e eu falo às vezes erram bastante, porque muitas vezes eu sou convidado para corrigir algum probleminha de rede que teve num certo momento. Então, uma das coisas que eu vejo que as pessoas erram bastante é no seguinte: a pessoa vai lá, requisita um hardware específico e ela não sabe trabalhar com aquele hardware. Então, não adianta. Por exemplo, eu vou lá e peço um switch gerenciável que tem um software, por exemplo, da Cisco, que tem um backbone totalmente complicado de se configurar. Mas eu não conheço esse backbone da Cisco. Para que eu vou pedir ele? Para que eu vou requisitar ele, sendo que eu não tenho conhecimento? Então, tem que se tomar bastante cuidado com isso aí. E outra coisa, zelar pelo seu projeto que você fez, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é sempre falado é que a maior propaganda que se pode ter é você mesmo. É o seu cliente final. Então, se o cliente final falar bem de você, falar, ó, a pessoa fez um serviço aqui, eu nunca tive problemas, ele vai te indicar. E também é ele que vai queimar você. Tem tudo isso também, tá bom? Que tem que ser levado em consideração, tá? Bom, galera, e na aula passada nós falamos do conceito de servidores, né? Os servidores, eles nada mais são do que máquinas, são computadores que compartilham recursos, tá? Então, é uma máquina que vai compartilhar recursos na rede. Essa máquina, ela pode ser um servidor mesmo, uma máquina preparada para aquilo, ou então, às vezes as pessoas acabam usando o seu desktop que está lá para gerenciar. Logicamente, já discutiu isso aí, isso não é recomendado, né? Não é recomendado você pegar uma maquininha aí dentro da sua casa e tentar utilizá-la como servidor. Por que isso não é recomendado? Porque o servidor, ele tem vários requisitos para que ele tenha um bom desempenho, tá? Então, a função principal dele é compartilhar recursos, seja ele impressora, seja ele dados, seja ele um software, tá? E, normalmente, igual eu falei para vocês, quando nós temos ele, um servidor de acessos, o que ele vai ter de primordial é usar também um sistema de redes, seja ele um Windows, no caso o Windows Server, por exemplo, ou seja ele um servidor Linux. Nos servidores, você também tem a opção de compartilhar, por exemplo, software. Por exemplo, você pode ter um servidor Apache de web, que ele vai compartilhar uma página dentro da sua própria rede. Ou, por exemplo, um Exchange, que ele vai guardar os seus e-mails, tá? E assim, tem vários outros tipos de serviços, tá? Bom, a aula de hoje nós vamos começar a falar sobre cabos. E os cabos, hoje, na nossa rede, a maior parte, nós utilizamos os cabos de par trançado, que também são chamados de UTP, tá? Esses cabos, eles têm 4 pares de par trançados dentro dele, e dentro dele, eles também são divididos em cabos blindados ou cabos comuns. Na aula que vem, a gente vai entender isso com mais detalhamento, tá? Hoje nós trabalhamos numa categoria, eles são divididos em categorias, tá? Hoje, uma das que nós mais trabalhamos é a CAT6, que é um nível de segurança. Apesar de que ainda temos aí vários lugares que trabalham com cabo com uma qualidade inferior. O cabo, você trabalhar com cabo de qualidade inferior, é bem complicado. Por quê? Porque vai dar problemas na sua rede. Então, o ideal é você trabalhar com cabo de uma qualidade melhor, tá? E de preferência blindado. Lembrando que, pessoal, quando vocês forem ver valores, às vezes a pessoa, pô, mas uma caixa de cabo custa R$200 e você orçou uma caixa de cabo por 1.000, 1.200.
Só que a rede, você tem que impor que você vai montar uma vez só. Você não vai ficar montando rede toda semana. Tá? Você não vai trocar a sua estrutura de lugar toda semana. Não, você vai montar e a tendência é que ela fique ali. Né? Essa é a tendência. Bom, esse é o método que geralmente organizamos, é o cabo T568A. E essas cores, depois quando nós voltarmos aos nossos dias normais, vocês vão ver que essas são as cores que nós iremos separar para poder crimpar o cabo. Então, semana que vem eu vou mostrar uma crimpagem de um cabo para vocês, né? Eu vou mostrar aqui. E aí é muito interessante, pessoal, porque esse é o método como você crimpa os cabos. Então, você crimpa um cabo, se você notar, o 568A, as duas pontas vão ser 568A, e às vezes as pessoas acham, né, que esse tipo de cabeamento, como eles veem duas pontas iguais, acham que é só fazer isso sempre. E não é, pessoal, tá? Existe uma norma do porquê a cor é assim, tá? Então, não adianta, não é só você crimpar os dois cabos do mesmo jeito e achar que está correto. Não é assim, tá bom? Bom, outra coisa que eu já falei para vocês também é sobre esse programa, o Wi-Fi Analyzer. Ele é um software, ele roda no Android, tá? E aí, galera, ele é para nós vermos duas coisas principalmente antes de se instalar um roteador. Quais são? Uma, a intensidade da sua rede. Então, o que é isso? Você vai vendo em qual local você põe um roteador e chega uma intensidade maior para todo local que você quer abranger. E o outro, que é o principal, nós vamos ver lá quando nós formos fazer a instalação do roteador, você ver qual canal tem mais. É muito importante colocar no canal correto. Por quê, galera? Porque se você colocar em um canal onde tem muita rede conectada, ele começa a cair a sua conexão. Então, por isso, tá? Outra coisa importantíssima de se entender é a questão da importância das redes Wi-Fi. Qual que é a principal importância? A principal importância, pessoal, é o fato de que você poder organizar a sua rede da maneira que você achar melhor. Então, por exemplo, como é que era antes? Antes nós tínhamos topologias. Você ia colocando as topologias, ia acendendo essas topologias e ela tinha uma base. Atualmente não é assim, nós não fazemos mais assim, né? Atualmente você põe um roteador lá em quase todo lugar, em 90% dos locais. Nós tem uma associação com um roteador, e você insere o roteador dentro da sua rede e você vai fazer a configuração da maneira que você achar melhor, tá? Uma das coisas que eu já falei para vocês, é importante repetir, qual a diferença de 3G e 4G? A evolução das redes móveis foi importantíssimo para a evolução das redes como um todo. 3G, pessoal, 3G, o sinal vai de um satélite, ele vem para a torre, da torre é retransmitido. O 4G vai um cabo de fibra ótica do servidor até ali, até a sua torre, e a torre retransmite. Lembrando que quando você vai receber a conexão, o seu dispositivo, ele precisa suportar a conexão. Não basta a torre lhe enviar uma conexão em 4G. Se a torre te envia uma conexão em 4G e o seu dispositivo não suportam, tá? A conexão não suporta a conexão em 4G, não te adianta em nada. Tá bom? E a novidade é por conta do 5G. O 5G, que é a rede mais atual, na verdade, no nosso caso aqui, a grande parte da Europa e a Ásia, ele já tem a conexão 5G estabelecida. O 5G, pessoal, ela principalmente, ela é voltada para tecnologia. Como assim? Por exemplo, você pega hoje os carros
autônomos da Tesla. Eles têm toda uma sincronia. Então, o 5G, por exemplo, ele vai ser voltado mais para casa inteligente. Por que para casa inteligente? Para que você possa controlar tudo da sua casa, por exemplo, diante do seu smartphone. Isso é um exemplo do 5G. É um exemplo de uso, tá bom? Só vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. 10 minutinhos aí para vocês, galera. Vai lá.
Bom, vamos lá, pessoal? Então, continuando aí. Bom, pessoal, outra coisa muito que nós temos que ter bem em mente é a questão dos protocolos de IPs, né? Então, o IP que nós usamos residencialmente é o IPv4, tá? A versão 4 do protocolo de IP, IP Internet Protocol. E o IP, ele está conduzido na camada de transporte, tá? Então assim, a camada de transporte, ela tá aí, ela vai funcionar, né, para transportar os nossos dados. E aí, galera, o que a gente tem que entender, tá? O IP, ele vem de uma evolução. Então, o primeiro protocolo, ele chamava NCP, que era Network Control Protocol, e qual que era o principal defeito dele? O principal defeito é que, para você utilizá-lo, você precisaria esperar todo, como se fosse assim, carregar toda a informação para depois enviar. Então, carregava toda a informação que você queria e aí enviava. Qual que é o problema? Isso congestionava a rede. O NCP evoluiu, virou IP, e o IP ele quebra essa informação em vários pedacinhos e vai enviando. Hoje nós temos dois tipos, basicamente, o IPv4 e o IPv6, onde em casa nós usamos, se nós viermos aqui, ó, cmd e digitar ipconfig/all, nós vamos ver que o nosso protocolo aqui em casa, ele é o IPv4, ó, tá aqui, ó, 92.168.0.1, por exemplo, aqui, que é o meu gateway, né? Deixa eu achar o IP dessa máquina aqui. Máscara, aqui, ó, 103, tá? Por que em casa nós usamos IPv4? Porque não requer uma quantidade gigante de IPs, igual dentro de uma rede tem. Hoje, os sites, por exemplo, eles usam um tipo de IP que é o IPv6, né? Que tem uma capacidade muito maior na camada de transporte. Só lembrando, o TCP/IP ele está sempre traçado ali dentro da camada de transporte ali do nosso da nossa rede, tá? Então, ele é muito importantíssimo, principalmente por causa do seu protocolo. E se eu quiser, hoje existem basicamente dois tipos de IP. O seu IP ele pode ser IP dinâmico, que é o que a maioria usa, que é você receber o seu IP através de um gateway, ou então você pode também configurar esse IP de maneira manual, né? Como eu faço para configurar o meu IP de maneira manual? Por exemplo, aqui no Windows 10, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui onde está a minha rede, vir aqui em conexões de rede, e aí lá dentro das minhas conexões de rede, eu vou procurar aqui, vou aqui, ó, alterar as configurações do adaptador, e eu dou 2 cliques no meu adaptador e venho aqui, ó. Só carregar. Clico nele, clico em propriedades, ó, ele está automático, e aí eu clico aqui, ó, utilizar, e eu posso configurar meu IP. O que eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal? Se eu configurar um IP errado, minha internet não vai funcionar. Tá? Não é só chegar aqui e eu achar que eu vou configurar o meu IP vai funcionar normalmente. Não é assim, tá? Tem toda uma regra que depois eu vou explicar certinho para vocês. Bom, e nós já vimos também, depois nós vamos rever como é que se calcula isso aí, que os IPs, eles possuem algumas classes. O que nós temos que entender por classes? Pessoal, as classes de IP, basicamente, elas vão estar
elas vão estar ali dizendo para vocês a quantidade de IPs que você pode pôr na sua rede. Basicamente é isso, tá? O que nós não podemos esquecer também, pessoal, é o seguinte: esses IPs dentro da rede, tá? Por exemplo, o número de IPs que eu tenho não quer dizer o número de máquinas, é o número de endereços. Por exemplo, o meu computador aqui, ele tem Wi-Fi e ele tem cabo. Se eu conectar os dois, ele vai receber 2 IPs diferentes. Tá? Bom, lá no começo da aula, eu falei para vocês com relação às portas e os cuidados que deve se tomar ao verificar essas portas, né? Então, quando você vai verificar essas portas, né? Quais cuidados eu tenho que tomar? Por exemplo, a porta 80, né, é a porta de internet. A FTP ali, a File Transport Protocol, sistema de transporte de arquivos, é a 20 a 21. Igual eu falei para vocês, qual que é o problema de deixar uma porta aberta? O problema, pessoal, é que pode acontecer de você, deixando uma porta aberta, alguma pessoa acessar essa porta e aí você, né, ter algum prejuízo, tá? Tem que tomar muito cuidado, principalmente com relação às portas, tá bom? Bom, galera, outra coisa interessante, se nós estávamos falando lá do wireless, com relação às topologias de rede, e eu falei para vocês que uma das coisas que o Wi-Fi melhorou na nossa vida foi você poder organizar a sua rede, né? Existiram e existem ainda algumas topologias que você pode usar. Dentro dessas topologias, galera, tem alguns meios corretos, né, de configuração. É lógico, pessoal, que hoje não há o mesmo conceito que nós tínhamos, por exemplo, há 15 anos atrás, né? Hoje você consegue configurar de uma maneira bem melhor, mas basicamente a gente usava alguns desses conceitozinhos ali, tá? Dentre elas, as que nós mais usávamos era o barramento, que você ia conectando, fazia uma linha, ia conectando essas redes, né? Num primeiro momento era um computador conectado ao outro mesmo, depois veio o hub, e o hub desfez esse tipo de configuração. E a rede estrela, onde você tem um concentrador, essa é usada ainda hoje, tá? Que você tem um concentrador e esse concentrador vai disponibilizando os outros acessos à rede, tá? E aí, igual eu falei para vocês, as redes sem fio, elas vieram para acabar com esse problema nosso de ter um jeito específico de se configurar a rede. Isso aí fez com que você pudesse configurar a sua rede da maneira que você achasse melhor. Tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Então, bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, então, galera, eu vou passar agora esse exercício para casa. Atentem a fazer aí, por favor, tá? Tem uns bem bacanas. Esse último quinto exercício aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, e é como se vocês tivessem que fazer um trabalho para alguém. Então, pensem bem como seria esse trabalho, como vocês fariam para poder entregar esse trabalho. E, principalmente, o quanto seria o custo, tá? E vocês têm que lembrar uma coisa que vocês têm que pensar também, é que quando você for fazer um trabalho desse, ele tem que ser explicado, tá? Então, você tem que explicar ali como é que você faria esse tipo de trabalho. Então, como é que como é que seria determinado esse tipo de trabalho que eu iria fazer? Então, vamos pensar um pouco aí como vocês fariam esse tipo de trabalho, tá? Pessoal, eu vou mandar no grupo de vocês, podem ficar tranquilos, tá? Esse exercício. Mandar a apresentação inteira também, tá, galera? Bom, pessoal, então, por hoje é só. A gente vai finalizando aí. Semana que vem, retornamos. Lembrando que ainda retornaremos, né? Ainda aqui, distantes de vocês, tá? Então, semana que vem, voltamos aí. Então, obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.